De volta com o Correio Debate, eu retomo rapidinho a conversa aqui no estúdio com a secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, Ticiane Carneiro. A gente está falando sobre a proposta de mini-reforma eleitoral que está para ser aprovada, votada na Câmara Federal ainda esta semana. Como nós fizemos no primeiro bloco, doutora Ticiane, vou chamar aqui mais uma tela para a gente entender os pontos mais polêmicos dessa mini-reforma eleitoral. Primeiro é teto de gastos, que seria limitado a 10% do teto das doações permitida pela Justiça Eleitoral às campanhas. O mesmo limite vale para candidato a vice e a suplente. Então já tem uma mudança significativa aí nessa história de gastos, né? Sim, temos uma mudança, porque o que acontece? Antes o limite de 10% era para o cargo. Então, o limite de 10%, como está dizendo aí, do teto, das candidaturas próprias, seria para o cargo. Então, no cargo entraria o prefeito, o vice. E agora a legislação ela vai separar. Vai ser o limite de 10%, mas o vice vai ter o limite de 10% e o prefeito, o candidato a prefeito, também terá o seu limite de 10%. Então, deixa de ser para o cargo e será para a pessoa, nas candidaturas próprias. Bom, tem um ponto polêmico aqui. Terceiro ponto aqui, a federação, que é essa união de partidos que deve durar no mínimo 4 anos, sim, será o responsável pela destinação das cotas, tanto para mulheres e negros. Isso. Como é que fica isso? Quer dizer, agora vale a cota 30%, 20% para todos os partidos que compõem essa federação? A federação, os partidos, eles não existem mais, a partir do momento que você tem uma federação. Então, a gente tem que pensar a federação como um partido. Então, essa federação, por exemplo, a federação X e Y é que vai determinar as cotas. Tem que ter na federação 30% da candidatura do gênero, né? Aí aqui no Brasil nós temos os 30% determinado ao gênero feminino, que é o gênero que menos participa das eleições, mas quem vai determinar isso com relação também aos recursos financeiros, os candidatos que vão receber, e tudo será a federação. Mas isso não fica, para mim soa meio estranho. Por exemplo, na federação tem um partido maior, tem um partido menor. O partido maior, claro, vai ter que indicar mais dentro dessa cota do que o partido menor? Aí vai ser uma decisão intrapartidária. Ou seja, está na mão da federação. Isso, desde que a federação respeite o limite dos 30% de gênero mínimo, né? E isso está resolvido. Então vamos lá para outra tela aqui que a gente preparou. Propaganda pela internet no dia da eleição. Chamou a atenção, porque gratuita, beleza, está tudo em ordem. Silenciosa e individual. Individual a gente compreende. Eu, como candidato, posso fazer minha Sim. campanha na internet no dia da eleição. Mas silenciosa, dá para fazer? O que é que acontece? Nós temos um instituto chamado impulsionamento. Este impulsionamento é que a legislação ele vem vedando para o dia da eleição. Então, você é proibido, o impulsionamento negativo ele é proibido e o impulsionamento no dia da eleição ele também será proibido. O que será permitido? O próprio candidato, como você falou, o eleitor, ele pode vir sim a se manifestar, o eleitor já era, o próprio candidato agora pode também ser vedado o impulsionamento. O impulsionamento é que é a vedação, você não pode pagar aquela propaganda no dia da eleição. Agora, ficaram alguns pontos de fora em relação à propaganda, pelo menos até esse ponto que foi divulgado pela Câmara Federal. Por exemplo, é a questão de fake news. Isso não vai entrar na mini-reforma? É porque a fake news ela entra naqueles pontos meio nevrálgicos, vamos dizer assim, porque precisa de um debate maior, um debate mais ampliado, para que se entenda o que é uma fake news, para que exista todo um consenso, como houve agora com órgãos da sociedade civil, como a OAB, como os tribunais. Então, todos estavam de acordo com os pontos. Tanto é que todos os pontos da mini-reforma, eles são consensuais para garantir a celeridade, para que dê tempo a gente ter a mini-reforma aprovada nas duas casas e sancionada pelo presidente da República. Então, se você parte para debater pontos considerados mais delicados, que precisem de um debate maior, provavelmente não conseguiríamos essa aprovação. Porque tem o princípio da anualidade, né? Exato. Que aí tem que aprovar pelo menos um ano antes das próximas eleições para já valer. Exatamente. No ano que vem. Nós temos eleição no dia 6 de outubro, então até o dia 5 ela tem que já estar sancionada. Eu estou vendo aqui também que essa mini-reforma pretende regulamentar as candidaturas coletivas. Como seria isso? Sim, ela vai normalizar, né? Vai trazer todas as normas. Hoje a gente não tem parâmetros legais que delimitem bem. Então, assim, está dentro daqueles 40, 50 pontos que vão ser abordados, mas a gente agora vai ter um parâmetro
que talvez seja absorvido também na proposta do novo código, que está no Senado, o novo código eleitoral, que já passou na Câmara, está no Senado, que ainda não vai dar tempo para as eleições de 2022, mas com certeza são propostas que vêm para nos balizar. Então é provável que depois das eleições teremos outra outra mini-reforma. Vamos rezar para ter um novo código, com novos termos, deixando fax, deixando cheque cruzado, trazendo as atualizações, para que a gente passe realmente a usar o novo código eleitoral e não essas minis reformas que tanto vêm, né, em todas as eleições. É verdade. E tem aqui também a questão do fundo partidário. Vai determinar que uma sigla fique sem repasse do fundo partidário durante o período em que durar uma eventual falta de prestação de contas. E a prestação de contas é um grande ponto de interrogação nessa mini-reforma, né? Sim, porque o que acontece? A mini-reforma, ela está trazendo pontos para as eleições, mas ela também está trazendo pontos para os partidos. Por exemplo, o que é um ponto que tem na mini-reforma? Que o partido, aquele partido que tem o seu... no interior, no município, que tenha lá o seu, né, o seu partido lá no interior, que seja municipal. Se ele não teve movimentação de recursos financeiros, um dos pontos da mini-reforma é que ele não tem a necessidade de prestar contas. Porque hoje em dia existe a necessidade da prestação de contas, mesmo que você não tenha feito a transação financeira naquele período. Então, vem também muitas mudanças com relação aos partidos políticos. Em prestação de contas, em utilização de recursos do fundo partidário, em utilização do FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a mini-reforma ela vem para as eleições e para os partidos. É reforma. É reforma. Agora também tem o caso da inelegibilidade, que é outro ponto de interrogação. Atualmente, a regra diz que um político que for cassado na Câmara fica inelegível pelo resto do mandato e por mais 8 anos seguidos. Agora, só por 8 anos. Quer dizer, diminui esse tempo de inelegibilidade. Porque tem que ver o parâmetro a qual o tempo, a sanção, né? Depende de onde ele foi julgado. A inelegibilidade é um instrumento vasto. Cada motivo ao qual você foi declarado inelegível vai começar dependendo da sentença de onde você foi declarado inelegível, né? Nós temos inelegibilidade no âmbito eleitoral e nós temos as inelegibilidades que são absorvidas pela Justiça Eleitoral na época do julgamento dos registros, das candidaturas. Então, a inelegibilidade... Temos inelegibilidade que parte a partir da sentença da Justiça Comum, temos inelegibilidade que parte a partir de um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que aí remete à última eleição, enfim. Então, a inelegibilidade, ela é ampla. Essa mini-reforma, ela vem para delimitar e simplificar essa contagem e também tratar tudo no âmbito da Justiça Eleitoral. Não com relação à inelegibilidade, mas com relação a algumas trataturas partidárias. E aí um exemplo é o do PROS. Na eleição passada, o PROS teve, 2 presidentes julgados, um pela Justiça Eleitoral, outro pela Justiça Comum. Então, isso, a mini-reforma também vem querendo concentrar todas as decisões que tratem de partido dentro da Justiça Eleitoral. Ok. Doutora Ticiane Carneiro, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pelas explicações, todo o detalhamento dessa mini-reforma eleitoral. É claro que aqui no Correio Debate a gente vai continuar acompanhando tudo isso, porque interessa, inclusive, para o eleitor, para os candidatos, partidos, coligações, e a gente vai trazendo tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, pela presença, viu?